Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Olá, tudo bem com vocês? Você percebeu que nós começamos diferente hoje. É porque fazia-se necessário você ver algumas imagens dos cristãos da era primitiva. Quando nós falamos cristãos da era primitiva, foram aqueles cristãos que viveram durante o período do Império Romano, logo após a ascensão de Cristo. Esses cristãos, muitos deles foram aqueles que seguiram a Jesus e aceitaram, no caso, a salvação de Cristo. O cristianismo, ele tem a sua essência, e essa essência ela deve perdurar até a volta do próprio Senhor Jesus. Entretanto, a questão não é se o cristianismo ele mudou. Na verdade, muitos dos seguidores de Cristo vivem hoje um cristianismo
que é totalmente diferente daquilo que é o original. E o original está nas Escrituras Sagradas. Então, quando abrimos a palavra de Deus, nós percebemos que o cristianismo das Escrituras Sagradas, que os apóstolos, né, vivenciaram, é um tanto diferente desse cristianismo que hoje nós estamos assistindo hoje em dia. Porque esse cristianismo é um cristianismo em que passou por muitos processos históricos, e ao longo da história se perdeu muito da riqueza das suas verdades, né? E as essências vão ficando, no caso, ao longo da estrada. O que nos cabe, nós, como família cristã, é resgatar tudo aquilo que se perdeu. E uma das coisas que mais nos chama a atenção é a forma pela qual eu sou cristão, né? Qual é a missão do cristão? O que deve ser pregado, né? O cristianismo é, na verdade, um bilhete premiado de loteria, onde as pessoas aceitam a Jesus e aí tudo vai dar certo na vida delas, e aí o que acontece? Elas vão ter muito dinheiro, e aonde que elas tocarem no negócio vai acontecer, no caso, tudo certo. Seria isso o cristianismo? É isso que a Bíblia fala? Qual é a missão da família? Porque o tema de hoje vai ser a missão da família. Então, qual é a missão da família? Qual é a missão de cada indivíduo da família em relação, no caso, ao cristianismo? Aquilo em que você acredita, tá? Então, nós vamos falar sobre isto hoje, a essência do cristianismo e como, no caso, nós devemos viver à altura desse chamado que Deus fez para mim e para você, tá certo? Aqui nós não estamos julgando as pessoas, nós só estamos pontuando de que há uma grande diferença da vida dos primitivos cristãos para os cristãos modernos. E quando a gente percebe isso, a gente tem que entender o seguinte: alguma coisa está errada. Então vamos voltar e vamos melhorar. Esse é o objetivo. É uma questão de melhora, é uma questão de mudança de rumo, de mudança de percepção, para a gente entender de que viver com Cristo está muito acima das normas e padrões deste mundo. É viver no sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é você acreditar que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos em que até mesmo a morte chega a você, você é mais do que vencedor, porque Deus está ali contigo, porque você tem a esperança da ressurreição, porque você crê, no caso, em todas as verdades que as Escrituras colocam para você, tá certo? Então, vamos então agora abrir a palavra de Deus. E o convite que eu faço a você é nós lermos o livro de João, o Evangelho de João. Vamos lá no finalzinho do Evangelho de João. Que Deus nos abençoe nesse momento de estudo. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, no verso de número 19 até o verso de número 21, então 19, 20 e 21, diz as seguintes palavras. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, 20 e 21, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, por volta mais ou menos de 5 horas, 6 horas, né, o cair da tarde do dia de domingo, né, estava acabando o dia de domingo, aparece, no caso, Jesus dentro do cenáculo, dentro da casa onde os discípulos estavam reunidos. É interessante perceber aqui que os discípulos estavam, no caso, com a porta trancada, onde estavam os discípulos com a porta trancada, com medo dos judeus. Então, você já vê aí a questão, no caso, de ameaça, risco de vida, ameaça. Porque os discípulos julgavam o seguinte: bom, mataram o nosso mestre, agora vão acabar, vão nos perseguir e matar também. Então Jesus aparece ali, né? E no meio deles, então Jesus transpassou aquela porta fechada, as paredes, e agora aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. É interessante notar que não era um espírito, era o próprio Jesus carne e osso. Veja o que diz o verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, eles, no caso, tocaram na mão e no lado. No lado de Jesus, que tinha sido ferido lá na cruz do Calvário, e aí é uma outra história.
Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você percebeu o que Jesus falou para eles no momento de maior medo que eles estavam? Quando eles viram Jesus e tocaram em Jesus e viram a mão de Jesus perfurada, viram o lado de Jesus marcado ali pela lança, né? Que é aquele último ato de que o soldado romano espeta a lança, né? Para ver se realmente estava morto, e aí sai água em vez de sangue. E aí o centurião, né, o comandante da guarda, diz aí, verdadeiramente este é o Filho de Deus. É uma questão até histórica esse fato. Jesus, quando mostra o lado dele aberto e as mãos perfuradas, os discípulos se enchem de esperança. Mas a partir desse momento, o Senhor Jesus está dizendo: olha, como o meu Pai me enviou a este mundo, eu estou enviando vocês também. Então, quer dizer, o que eu fiz, a forma como eu vivi, tudo aquilo que eu manifestei, se eu manifestei amor, se eu manifestei preocupação com as pessoas, eu quero que vocês manifestem isso. Se eu servir a humanidade, eu quero que você sirva a humanidade. Eu não fui egoísta, então preste atenção de que eu estou enviando vocês, para vocês manifestarem isso. Veja o que diz em outro texto também do Evangelho, num momento também que Jesus encontra os discípulos, e é um outro registro que nós temos, no livro de Lucas, capítulo 24, no verso de número 45, 46 e 47 e 8. Então 45 até o 48. Vamos ler? Vamos ler então? O que diz aí? Lucas capítulo 24, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Você percebeu aí nesse texto que o próprio Jesus está dizendo que tipo de sermão que deveria ser pregado? O sermão que deve ser pregado, que deveria ser pregado pelos discípulos e foi pregado pelos discípulos. Você vai perceber isso que nós vamos ler uma história do apóstolo Paulo no livro de Atos. Você já pode ir abrindo aí Atos capítulo 16. É a última passagem e única passagem que nós vamos ler hoje. Então, o que acontece? Os discípulos deveriam pregar, preste atenção, deveriam pregar uma pregação que fala o quê? Sobre arrependimento e remissão de pecado. Por quê? Porque essa foi a questão, no caso, dramática lá do Éden. Adão não queria morrer, se escondeu de Deus com folha de figueira. Então Deus mata um cordeiro, tira o couro do cordeiro, veste Adão e Eva, e agora o que ele está fazendo? Ele agora, no caso, está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que um filho iria nascer de uma mulher e iria esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Então ele está dizendo de que alguém no futuro iria vir para pagar o preço que Adão não queria pagar, que era o preço da morte. E quando Jesus aparece, nós já estudamos isso em outras etapas dessa jornada, né? Se você assistir, no caso, o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia, você vai perceber de que nesses vídeos a gente comenta de que João Batista, ele quando viu Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós lemos em quase todas as noites, basicamente todas as noites, de que o sangue de Jesus foi derramado para o nosso perdão. Então, a gente precisa levar isso mais a sério. Quando eu aceito Jesus, eu, na verdade, estou aceitando por uma gratidão de substituição, porque ele morreu no meu lugar. Então, a questão de salvação é uma questão de substituição. Ele morreu para eu ser salvo. Ok? Para eu ter a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
Eu não aceito Jesus para ter dinheiro no bolso. Eu não aceito Jesus para ter uma casa nova. Eu não aceito Jesus. Entende o que a essência do aceitar Jesus? É aceitar Jesus, é se arrepender do mal que você faz, do seu pecado, e reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. Ele foi a paga. Então eu vou servir a Jesus por gratidão e amor. Eu não vou servir a Jesus por interesse. Ok? Não vai ser uma jogatina, um cartão premiado. O cristianismo ele não vai ser um cartão premiado. Eu não vou transformar o cristianismo num negócio, numa empresa. Eu tenho que viver, no caso, o cristianismo como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou os seus discípulos ao mundo. Então eu tenho que viver, no caso, neste mundo, na verdade, numa prestação de serviço à humanidade. E como é essa prestação de serviço? Pregando de que Jesus foi a substituição de Adão e de todos os seus descendentes, do qual eu estou incluso e você também. De que ele pagou o preço pelos meus pecados e os seus pecados. Ok? Então a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Combinado? Então, o Evangelho de Jesus Cristo fala sobre arrependimento e remissão de pecados, tá bom? Se você vai colher resultados bons na sua vida, se você vai ter força para vencer as batalhas, então nós estamos falando, no caso, de atitude, de postura social. Nós estamos falando de pessoas que vão pegar o livro e vão estudar para se formar. Nós estamos falando de pessoas que vão pedir sabedoria a Deus para fazer negócios, né, e ser bem-sucedido. Mas a prioridade na vida deles é andar com Jesus em remissão de pecado. Ok? Então, a essência do cristão é essa comunhão e essa gratidão. Comunhão e gratidão. Gratidão a Deus, porque Deus deu tudo o que tinha. O seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar. Te agradeço, Senhor. E agora, Senhor Jesus, eu não quero abrir mão de andar contigo, porque Tu podes ter controle sobre o pecado na minha vida. E eu não quero mais ser um homem agressivo à minha família. Eu não quero ser mais uma pessoa que minta. Eu não quero ser mais uma pessoa que traia os companheiros. Eu não quero fazer mais coisas erradas. Então, eu quero andar contigo em remissão de pecado. Ok? Então, percebeu a essência do evangelho puro? O evangelho puro é isto, irmão. Então, vamos, no caso, a partir desse momento, entender. Vamos ver aí o que aconteceu no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui, Atos dos Apóstolos, é um livro depois do Evangelho de João, no capítulo 16, verso 16. Se você perceber, eu estou apontando o verso 16, mas eu vou te contar a história a partir do verso 6. Depois você lê. Eu tenho, no caso aqui, 5 minutos para resumir essa história. Então eu vou ler alguns versículos, no caso aqui, pontuais aqui nessa história. Mas eu quero te dizer o seguinte, de que a partir do verso 6, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está com o objetivo de ir para um determinado lugar. Ele e o seu amigo Silas, que era o seu companheiro, que eles viviam pregando em cidade em cidade. Eles só viviam pregando em cidade em cidade, eles não trabalhavam, eles trabalhavam, eles construíam, eles faziam tendas e vendiam tendas, ok? Eles trabalhavam, mas a prioridade na vida deles era falar da palavra de Deus. Mas eles não eram pessoas ociosas, porque um cristão que serve o Deus vivo não é uma pessoa ociosa, é uma pessoa que faz por onde, para ser digno do seu alimento, tá bom? Então a gente não pode confundir aí de que é uma pessoa que é bitolada, não. É uma pessoa que vivia socialmente, mas ia de um lugar para outro, vendendo as suas tendas, mas com prioridade para pregar o evangelho a todas as nações. Era o objetivo deles, tá bom? Então, nessa ocasião, eles estavam com o objetivo para ir para uma região, uma determinada região. E diz o texto, no caso, o verso 9, que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, que foi um sonho, né? Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então ele muda o seu destino porque ele teve essa visão de um homem pedindo ajuda. Então nos ajuda. Essa foi a visão. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então eles agora vamos lá, vamos pregar o evangelho. Que evangelho é esse? Arrependimento e remissão de pecado, perdão dos pecados. Vamos lá? A partir desse momento, quando ele chega, no caso, em Troade, e ele segue em diretura a Samatrácia, no dia seguinte, ele passa em Neápolis e dali ele chega na cidade de Filipos, que é uma cidade da Macedônia, é o primeiro distrito, no caso, da colônia, tá? Então ele chega ali na cidade de Filipos e a partir dali começa uma história. A história do apóstolo Paulo e Silas na cidade de Filipos começa a partir, no caso, dos versos de número 13, mas você percebe que no verso 16 diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, lugar esse que nos versos 13 diz que eles foram num sábado, num lugar onde que tinha um rio, e ali eles ficaram próximo da natureza, falando do evangelho. Então ele volta a esse lugar, no verso 16, e diz: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17 diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciamos o caminho da salvação. E vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Tem algum mal nisso? A questão não é o que elas falavam. A questão é quem estava falando. E se quem estava falando era um espírito mau, esse espírito oprimia a vida daquela jovem. E você acha que o apóstolo Paulo, que tem a presença do amor de Deus no coração dele, junto com os colegas, iria permitir que o demônio ficasse ali manipulando aquela vida? Olha o que então acontece. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então o Espírito, ele saiu do corpo daquela menina, e agora aquela menina, ela volta ao seu juízo normal. Só que tem um detalhe: tem pessoas que ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações dela. E aí começa, no caso, a história, o momento em que Paulo ele é pego pelos os homens daquela cidade, que ganhavam dinheiro com aquelas meninas. Esses homens levam o Paulo e Silas para o meio lá da praça, e agora os juízes daquela cidade, junto com os responsáveis, os administradores daquela cidade, junto com a população, rasga a roupa do apóstolo Paulo e começa a dar chicotadas nas costas dele. Ele leva uma quarentena de chicotadas, e agora, segundo o próprio texto, diz o seguinte: eles são entregues, né, diz o texto aqui, vou ler aqui, verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, que são os administradores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, quer dizer, para o lugar mais escuro da prisão, e lhes prendeu os pés no tronco. Então esses dois homens que tiveram, Paulo teve uma visão, e com o objetivo de pregar o evangelho, de
falar da salvação de Cristo. Eles agora chegam numa cidade. Eles poderiam ser bem recebidos, todo mundo espera ser bem recebido, e no momento em que ele agora se confronta com uma situação adversa, que eles não podem aceitar aquela situação adversa, que é o espírito de demônio manipulando a vida de uma jovem, agora, por consequência, por paga do bem que fizeram, eles levam, no caso, chicotadas, são entregues nas mãos, no caso, de um carcereiro, que leva eles para o pior lugar da prisão e ainda prende os pés deles, além deles estarem presos na cadeia, na cadeia, com as portas fechadas, ainda prendem eles com os pés no toco, lá no tronco. Agora, deixa eu te falar uma coisa, perceba bem um detalhe, o seguinte: Paulo não tinha tido uma visão de um homem pedindo ajuda a ele, passa aqui na Macedônia e ajuda-nos. Vamos continuar o texto lendo então. Olha o que diz no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Ué, como pode? A pessoa está com as costas lascadas de chicote, toda sangrando. Os seus pés estão presos no tronco. E o que eles estão fazendo? Eles estão orando, eles estão administrando bênção, eles estão orando e eles estão louvando a Deus. Naquela situação, você está percebendo o que é o cristianismo, a essência pura do cristianismo, a beleza do cristianismo, a manifestação do amor de Deus no cristianismo? Vamos ver que você vai ver isso agora de uma forma mais ampla. E aí diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, verso 25, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto. A prisão começou a ser sacudida. O chão começou a tremer. Sabe por que o chão começou a tremer? Porque Deus estava sendo invocado pelos louvores daqueles dois homens. Porque Deus estava sendo louvado. Então Deus desceu até aquele lugar, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos, as correntes se partiram, as portas se abriram. E sabe o que estava acontecendo? O carcereiro que tinha posto Paulo no lugar mais escuro da prisão estava dormindo. Diz o texto no verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, porque era vida por vida, né? Era uma regra do Império Romano. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, tremendo-os, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Presta atenção. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregava a palavra de Deus e todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as suas costas feridas. A seguir foi ele batizado e todos os seus, todos da sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aí, quando amanhece, sabe onde que está Paulo e Silas? Está lá na prisão. Não, eles não se aproveitaram, eles não aproveitaram a situação para se favorecer. Eles voltaram para a prisão. Porque Deus tinha um plano de quebrar as cadeias. Você vê que os outros presos ficaram quietinhos ali, mesmo as portas abertas, porque o plano de Deus era salvar a todos. Então os outros prisioneiros já estavam imbuídos do poder de Deus, já estavam lá presos, no caso, amarrados pelo poder de Deus e libertos das correntes. Entretanto, o carcereiro era o homem da visão de Paulo. Ele precisava ser salvo. Passa na Macedônia e ajuda-nos. E aí, Paulo agora
prega para aquele homem e a família dele se converte. Você está entendendo o que é o cristianismo? Agora eu te pergunto, tem gente que prega na igreja, mas não prega para o filho. Tem gente que é um testemunho na rua, mas não consegue dar um testemunho dentro de casa. Aí eu te pergunto, que tipo de cristianismo é esse, meu irmão? Minha irmã, meu querido jovem, se você é capaz de amar o teu pastor mais do que o teu pai e a tua mãe, eu começo a colocar, no caso, algumas observações sobre a minha mente e sobre a tua mente. Eu não estou jogando pedra em você, eu estou te dizendo o seguinte, de que nós precisamos cair de joelho e dizer, Senhor, salva-nos e transforma a nossa vida, porque a missão que o Senhor nos deu é de amar o nosso próximo a partir daquele que está mais próximo. E amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o próximo dentro de casa é a nossa família. Depois os nossos vizinhos, depois, no caso, o nosso bairro, depois, e aí você vai indo, você está próximo, no caso do seu chefe, está próximo do lugar onde você trabalha, começa a administrar a bênção de Deus em favor daquelas pessoas. Seja um testemunho do amor, da paciência, da bondade. Em alguns momentos você vai ter que ficar em silêncio, em algum outro momento você vai mostrar serviço, mostra, no caso, aquilo que você pode fazer para ajudar aquelas pessoas, desejando o melhor para elas. Seja uma testemunha do amor de Deus, porque essa é a essência do cristianismo. Veja esses homens. Se você continuar lendo o texto que eu te recomendo, você vai ver que tinha autoridade de Deus sobre eles. Ao ponto daqueles homens que eram administradores daquela cidade, foram na prisão no dia seguinte pedir perdão a eles, pelo que tiveram feito. Então, você pode até padecer perseguição, mas quando você está cheio do amor de Deus, as pessoas vão ter que te respeitar e ver que há uma autoridade acima de toda a autoridade existente nesse mundo, que é a autoridade de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, querido, nesse momento. Eu quero orar contigo, eu quero orar com a sua família, eu quero pedir a Deus nesse momento por mim, e eu quero que você ore também por mim e pela minha família, e eu quero orar também por você e pela sua família. Pedir o quê, Senhor? Eu quero pedir a Deus de que nos torne um cristão primitivo, um cristão nato, um cristão de verdade, um cristão que prega a palavra de verdade, que não fica seguindo mentiras, engano, que não fica fazendo trocadilho com Deus, que eu só vou servir a Deus se eu for bem sucedido na vida, se eu ganhar dinheiro. Não, eu vou servir a Deus porque eu tenho uma gratidão eterna com Ele, porque Ele morreu por mim, e eu quero agora andar em remissão de pecado, eu quero andar em perdão, eu quero a presença dEle, e agora para lutar, Ele vai me dar força para eu construir uma vitória na minha vida. Mas a despeito dos resultados, Ele é Deus. Querendo ou não querendo, Ele é Deus. E eu vou amar Ele a despeito de eu vivendo ou eu morrendo, eu sou dEle. Vamos orar? Querido Senhor Jesus, eu entrego o meu amigo e meu irmão nas Tuas mãos, a minha amiga e a minha irmã. Eu entrego, Senhor, os jovens, esses que estão todos participando nesse momento da oração, essa família que está reunida, eu entrego em Tuas mãos, te pedindo que a glória e a luz do Teu amor venha transbordar na vida deles, que venha ocupar todo o espaço da sua moradia, de forma que essa família tenha, no caso, o elo e a comunhão do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua transformação, Senhor, na vida deles. Eu te oro e te agradeço, Senhor Jesus, em Teu nome, ao Pai eterno, por meio do Espírito Santo, para todo sempre. Amém e amém.